Senhoras e senhores, no domingo, dia 25 de julho, passaram-se exatos 440 anos que, a 25 de julho de 1581, desenrolava-se na Terceira a Batalha da Salga, um momento da história local em que a população e o gado tiveram um papel essencial na defesa da ilha, do arquipélago e até de Portugal. A memória, o património, a história são partes fundamentais e integrantes da cultura de um país. Saber de onde viemos, o que construímos, é saber mais quem somos. Não podemos esquecer-nos da nossa identidade, da nossa memória coletiva. Antes de começarmos com a batalha, devemos falar de um património ligado intrinsecamente a este dia, a Casa da Salga. Esta foi construída na segunda metade do século XVI, em 1562, ou seja, antes da batalha, pela família Távora. Este tronco dos Távoras veio parar à Terceira nos princípios do século XVI, chegando a ocupar funções de senadores de Angra. Os fundadores desta casa também eram descendentes da família Meirens, responsável pelo governo da cidade de Angra desde o povoamento dos Açores. A Casa Salga foi edificada durante um período em que se assistiu ao início da construção de uma linha de fortes na ilha devido aos sistemáticos ataques de piratas e corsários nos mares dos Açores, pois a Terceira, sobretudo Angra, era um ponto de escala essencial para o Império Português. E depois a sua construção foi acelerada devido então ao apoio dado na ilha a Dom António, o que tornava a Terceira inimiga de Espanha e vítima, obviamente, dos seus ataques. Quando Dom Sebastião morreu em 1578, em Alcácer Quibir, sucedeu o seu parente mais próximo, o seu tio-avô, Cardeal Dom Henrique, que já idoso, morreu em 1580, sem herdeiros diretos, abrindo então uma crise de sucessão. Houve três principais herdeiros, todos eles netos de Dom Manuel: Dona Catarina de Bragança, Dom Filipe II de Espanha e Dom António, prior do Crato. Este último foi aclamado rei em Santarém, contra a vontade então da alta nobreza apoiante de Dom Filipe II. Para este, Portugal era um reino muito importante para a estratégia do Império Espanhol. Dom Filipe II acabou então por enviar o seu exército, que mais bem preparado venceu Dom António. Dona Violante do Canto, que herdar uma grande fortuna em 1577, apoiou a causa de Dom António, que passou a ter na Ilha Terceira um forte apoio. Esta sustentava as tropas anglo-francesas estacionadas na ilha. A Terceira passou então a ter a atenção espanhola. Outro nome importante deste período é o de Ciprião de Figueiredo, que havia sido nomeado por Dom Sebastião em 1576 para o cargo de corregedor dos Açores, ou seja, uma espécie de governador. E tornou-se então um forte apoiante de Dom Sebastião. Assim, na Terceira havia claros e fortes apoiantes nacionais ao prior do Crato. A 25 de julho de 1581, como disse, passaram recentemente 440 anos, uma esquadra espanhola, comandada por Pedro de Valdés, avançou para a conquista da Ilha Terceira. A frota era composta por 10 navios, 8 dos quais galeões de alto bordo, com 1000 homens de guerra, que desembarcaram na Baía da Salga e que, apanhando surpresas locais, conseguiram vencer as primeiras resistências. Na noite antes, vamos recordar aqui um bocadinho antes, a 24 de julho, Ciprião de Figueiredo, ao avistar a frota que se aproximava, mandou o capitão Domingos Joncel, com 20 soldados arcabuzeiros e 10 piqueiros, para se juntarem a agentes de São Sebastião e do Porto Judeu e assim defenderem aquele porto e aquela Baía da Salga. Joncel jogou o poder e, sem receio, dispensaram os 10 piqueiros, os quais, sem a menor hesitação, remeteu de volta para Angra. Este procedimento foi estranhado por Ciprião, que começou a duvidar das capacidades de decisão do capitão Joncel em conseguir, com poucos homens, dar conta dos castelhanos. Assim, Ciprião mandou imediatamente para a Salga um reforço de alguns homens de pé e de cavalo, entre os quais se contaram os nobres Martim Simão de Faria, António de Ornelas Guzmão, Manuel Pires Teixeira, Manuel Gonçalves Salgado, Pantaleão Toledo, Domingos Fernandes e André Fernandes de Ceia, os quais, todos em conselho com Domingos Joncel, deliberaram que cada um deles iria naquela noite de guarda para o ponto que lhe era assinado na Baía da Salga e com 4 soldados arcabuzeiros vigiar, entrando além destes agentes das terras circundantes, ou seja, São Sebastião e do Porto Judeu. Desta forma se repartiram pelas estâncias, desde o Forte do Porto até à extremidade do Poço, na Baía da Salga.
Foi aí que se constatou que era muita pouca gente para tão largo espaço. Ao raiar do dia, Dom Pedro de Valdez virou-se para a Baía da Salga, onde comodamente podia fundear a armada, e considerou ser também uma costa fácil para desembarcar as suas tropas. Ainda não era dia claro, quando a vigia que estava na ponta dos Coelhos, que é a mais amarada, deu sinal aos castelhanos de eles estarem próximos. Fazendo o sinal acordado, começou o rebate no sino da igreja paroquial de Santo António do Porto Judeu. Logo aqueles a quem pertencia o posto da Salga, para onde o inimigo remava, se prepararam à defesa. Porém, vendo aproximar tão grande força, apenas descarregaram as armas, abandonaram tudo e se puseram em retirada, até encontrarem Oncel, que já avançava com a maior rapidez sobre o inimigo. Era tempo de lutar e então o capitão Oncel não queria deixar de lutar. As tropas espanholas lá desembarcaram, começaram logo a incendiar as searas e as casas existentes nas imediações, ocupando então a casa da Salga, onde hastearam a sua bandeira, e muito provavelmente também destruíram a casa de Brianda Pereira, capturando os homens que se encontraram. Entre os prisioneiros figurava Bartolomeu Lourenço, que estava ferido e era o esposo então de Brianda. Esta, em sentimento de revolta e de defesa, incentivou como podia os terceirenses a lutarem, também pegou no que tinha à mão e foi para os próprios combates. Assim, a lenda e o mito de Brianda Pereira misturaram-se com a realidade dos factos. Uma batalha endureceu pelas 9 horas da manhã, os combates eram intensos, com os espanhóis a atacar fortemente a costa com a sua artilharia, o que dificultava então a tarefa dos locais. Agentes da vila de São Sebastião, apoiadas pelas do Porto Judeu, vieram em defesa da sua terra. O calor daquela manhã de verão era intenso. Estamos a falar de 25 de julho. Ferreira de Drummond conta que o Gonçalo Andes Machado, um terceirense de 60 anos, que percebendo que o filho ia ser agredido pelo inimigo, foi de imediato defendê-lo. Acabou por atacar os castelhanos com uma lança e lutou até morrer. Mas então salvou o seu filho na mesma. Morreu, mas salvando o filho. Outra história da história é do idoso António Gonçalves, o qual, depois de atacar os espanhóis, acabou barricado por eles. Provocou então um castelhano que dizia que ia violar a mulher de Gonçalves. Este, em defesa da honra da família, desferiu o castelhano, dizendo: "Tende-me tento naquele castelhano", afirmando depois: "António Gonçalves, depois de velho cavalheiro, e a minha mulher velha, me querias enxovalhar? Não cumprirei já o vosso danado intento", cujo espanhol caía morto. Cerca do meio-dia, estando a batalha indecisa, o religioso Agostinho Frei Pedro, que participava ativamente na luta, teve a ideia de, como estratagema, dirigir gado local para as posições espanholas e assim desbaratá-las. Rapidamente foi reunido então mais de 1 milhar de bovinos, que à força de gritos e tiros de mosquete lançaram sobre o inimigo. Neste momento, a bandeira castelhana foi então arriada e a Casa da Salga era novamente controlada pelos seus proprietários. Os espanhóis recuaram e houve tempo para os terceirenses então reagruparem e prepararem nova defesa da ilha. Diz que centenas de castelhanos morreram nos combates ou afogados na fuga do gado. Há até quem afirme que não mais do que 50 espanhóis voltaram para os navios, enquanto nos locais foram poucas as dezenas de mortos. Se dos 1000 só sobreviveram 50, não saberemos com certezas, mas que muitos morreram e ficaram feridos, disto não temos dúvidas. E que esta foi uma humilhante derrota para as tropas de Dom Filipe II, isto é garantido. A vitória portuguesa significou então um fracasso diplomático para a Espanha, pois vários reinos europeus deram o seu apoio a Dom António, o que contrariava então os desejos de Dom Filipe II de Espanha. A pressão internacional aos desejos do rei espanhol ia crescendo. Brianda Pereira incentivou até o desfecho da Batalha da Salga para que os homens e as mulheres lutassem até ao fim. Brianda Pereira virou então a nova heroína dos portugueses contra os espanhóis, muito ao estilo da Padilha de Alves do Barrote em 1385, sendo então a sua imagem mitificada então pelo tempo. Devemos relembrar ainda que, segundo a tradição, 2 ilustres escritores espanhóis participaram na batalha: Miguel de Cervantes, autor do famoso livro do Quixote de La Mancha, e Lope de Vega, também um dramaturgo espanhol, sobrevivendo ambos. Embora não se tenha certezas desta presença, o que certo é que as histórias deste dia falam então destes 2 nomes importantes para a cultura espanhola estarem então aqui na Ilha Terceira.
A Batalha da Salga permitiu reanimar as tropas terceirenses e o fortalecimento da sua posição contra o rei espanhol. Assim, nos 2 anos seguintes, o povo terceirense não desistiu de lutar. Data deste período, mais precisamente de 13 de fevereiro de 1582, a famosa carta de Ciprião de Figueiredo a Dom Filipe II, onde dizia: "Antes de morrer livre, que em paz sujeitos". Hoje é a divisa dos Açores. A 26 de julho de 1582, Dom António, prior do Crato, desembarcava em São Sebastião. Tocava então em solo terceirense. A sua chegada junto ao território onde desenrolara a Batalha da Salga aconteceu em dia de Santa Ana, padroeira da vila de São Sebastião. Dom António foi recebido com arcos triunfais e uma ponte de cedro. Depois passou a Angra com arcos triunfais, recebendo um discurso de recepção cheio de Portugalidade por Frei António de Mérens, onde foi aclamado pela graça de Deus António I, rei de Portugal e dos Algarves, da Acanha da Alemar, em África, etc., porque os títulos são imensos. Tempo depois, saiu da ilha em busca de mais apoio internacional. Mas a conjuntura já não era a mesma. Dom Filipe II fazia pressão junto dos reinos europeus a seu favor e estava a conseguir um apoio. Contudo, em 1583, a terceira foi subjugada pelos espanhóis, comandados por Dom Álvaro de Bazan, no conhecido desembarque da Baía das Mós. Pois os castelhanos ensinaram um suposto desembarque na Baía da Praia, o que levou a que os comandantes portugueses destacassem vários contingentes militares para a zona praiense. Assim, com este engano, os castelhanos puderam desembarcar na terceira e ocupar a ilha. Os terceirenses foram severamente castigados. Alguns registros falam que 60% foi massacrada. Apesar desta situação, a Angra continuava a ser um ponto essencial e, assim por proposta do próprio Bazan, após analisar a linha de fortes da ilha, Dom Filipe II mandou erigir um grande castelo no Monte Brasil. Nascia assim a maior fortaleza filipina do Atlântico, chamada na época de Castelo São Filipe, hoje o nosso Castelo de São João Batista, onde se encontra acortelado o RG1, que tem como divisa há várias centenas de anos, antes então, dos próprios Açores, o célebre "Antes de morrer livre, que em paz sujeitos". Este castelo tem militares portugueses continuamente desde 1642, ou seja, há 379 anos. Dona Violante Tocante, defensora de Dom António, depois da tomada espanhola da ilha, por ordem do próprio Filipe II, partiu a 17 de agosto de 1583 para Madrid. Em Espanha, Dona Violante foi encerrada em 2 mosteiros, em Cádiz e Jaén, e posteriormente obrigada a casar a 1 de abril de 1585 com Simão de Sousa de Távora, próximo então de Filipe II. Voltando nesta altura então a Portugal. Era essencial encontrar os seus restos mortais e trazê-los de volta a esta ilha. Uma heroína bem real e muito esquecida, que devia ser mais lembrada e recordada. A ermida do Bom Jesus da Salga, edifício contínuo à Casa da Salga, e construído 120 anos depois, em 1682, por Alexandre de Mérens de Távora, segundo se diz, parece ser o cumprir de uma promessa familiar feita após a expulsão dos castelhanos naquele 25 de julho de 1581. Este desejo só foi executado já Portugal tinha restaurado a sua independência, com o 1º de dezembro de 1640, e já não havia espanhóis no castelo de São João Batista desde 6 de março de 1642, com o fim dos 11 meses da Guerra do Castelo. É um tempo em que tudo é fugaz. Manter viva a memória coletiva de todos nós é essencial. Conhecer e divulgar a nossa história, preservar e dinamizar o nosso património e promover o nosso conhecimento bem onde vivemos não é um capricho, é uma necessidade para a cultura de todos nós. Que a Casa da Salga seja recuperada para a preservação do nosso passado, que esta batalha jamais seja esquecida. Obrigado.